Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. E sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, quero pedir desculpa para vocês, porque eu tive que fazer um atendimento meio urgente, né, de uma pessoa que está com o esposo na UTI com Covid, e a situação é muito grave. Peço que vocês rezem muito, né, por todas as pessoas que têm Covid, porque não é fácil, é muito difícil, é doloroso, né? E aí tive que socorrer uma outra situação também grave, e assim, por isso a gente atrasou aqui. Mas eu já vou esperar o Hélio me falar um oi aqui, o Hélio Maria, para a gente começar essa live falando um pouquinho daquela que é... Não dá para falar muito porque o tempo é curto, mas um pouquinho daquela que é merecedora de todas as honras do céu e da terra, que é a mãe de Jesus, que é Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Sem Nossa Senhora, a gente, na verdade, a gente não tinha nada. Sem Nossa Senhora, a gente não tinha Jesus, não tinha nada. Então, nós nunca podemos perder essa dimensão da onde tudo iniciou. Boa noite, meu amado. Boa noite, irmã. Sua bênção. Deus te abençoe. Eu estava aqui me desculpando com o povo, né? Porque a gente ficou de entrar, na verdade, 8h30, daí mudou para as 9h, 9 entramos 9h30. Porque estava, Ótimo. né? Eu atrasei nas outras lives e estava fazendo uns atendimentos meio de emergência aqui. E essa situação da Covid não é uma coisa fácil. Você, né, Hélio, que teve Covid, não só você, tua família, né? A E você família pode toda. testemunhar que realmente é um... E graças a Deus que em vocês foi tudo muito leve, né? Uhum, isso mesmo. Então, nós estamos aqui hoje porque nós queremos hoje, de verdade, que você hoje venha, né, falar para nós um pouco de Nossa Senhora. Quero que você fique muito à vontade e deixe o Espírito Santo, né, agir, aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa testemunhar, aquilo que você precisa deixar para a vida das pessoas, né, como um legado de amor à Imaculada, né, porque não tem coisa melhor do que falar de quem a gente ama. E falar de Nossa Senhora é falar de quem a gente ama. E isso é maravilhoso. Amém, irmã. A senhora tá conseguindo me ouvir direitinho, tá, né? Sim, uhum. Tá, que eu peguei esse fone ali, não sabia se estava funcionando bem. Então, amém, irmã. Eu, assim, hoje eu rezava, né? Pensando para esse momento. Penso em fazer um momento mesmo, assim, catequético, doutrinário, né? Como é já uma coisa de costume no meu apostolado. Até porque aquela frase de Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, é importante nós conhecermos realmente Nossa Senhora, e porque é aquilo que eu costumo dizer, é impossível conhecer a Virgem Maria e não amá-la. Se Santo Agostinho fala que ninguém ama aquilo que não conhece, nós temos a frase de Santo Tomás que diz que nós nos tornamos naquilo que amamos.
No início da caminhada também tive dificuldade com Nossa Senhora, eu não era mariano, né? Hoje, por bondade e misericórdia de Deus, eu sou conhecido como Hélio Maria. Então, ou seja, a gente também se torna naquilo que nós amamos. Então, conhecer, passamos a amá-la e nos tornaremos marianos, né? Nos tornaremos naquilo que nós amamos. Então, eu queria fazer reflexões nesse sentido, doutrinária, tentar pegar alguns pontos que pela questão do atendimento, nós sabemos que é uma boa parte que os católicos têm dúvida em relação a Nossa Senhora. Então, eu vou falando, quando a senhora quiser falar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, aí a senhora pode ficar à vontade, Tá bom. tá bom? Tá ótimo. Então, pessoal, queria partir, né, do Evangelho de São Lucas, que é um evangelho que todos nós conhecemos, o Evangelho da Anunciação, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 em diante, evangelho extremamente importante para nós, porque aqui mostra como que a salvação entrou no mundo. Então, em São Lucas, capítulo 1, versículo 26, está escrito: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, disse-lhe o anjo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao homem: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo afastou-se dela. Vamos meditar um pouco em cima desse evangelho, porque nós conseguimos entender por que Maria Santíssima ela é tão importante para nós católicos. Lógico que a Virgem Maria ela é importante em toda a história da humanidade, do cristianismo. Então aqui nós conseguimos encontrar algumas respostas. Por que nós católicos, por exemplo, amamos a Virgem Maria? Por que nós veneramos Nossa Senhora? Por que nós prestamos a ela um culto especial, que é chamado pela igreja de hiperdulia? Hiper significa super, dulia no grego veneração. Por que nós damos a Nossa Senhora essa devoção especial, né? Que às vezes somos até acusados de idolatria, mas lógico, a igreja, nenhum santo, nenhum documento, nunca ninguém nos ensinou a adorar a Nossa Senhora, porque de fato isso seria uma coisa extremamente errada. Mas por que nós amamos então a Virgem Santíssima? Por que nós louvamos Nossa Senhora? A resposta está aqui. Lá no livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim, na tradução da Ave Maria: Deus quis honrar os pais pelos filhos. Então, toda a honra que a Virgem Maria recebe é devida ao filho dela. Né? Veja, irmã, que as nossas mães são louvadas, né? Embora nós ainda estamos aí no caminho, lutando, né? A senhora já está mais avançada, mas eu estou lutando aqui para prestar, para ser um bom católico, ser alguém na vida, corresponder à primeira vocação, que é ser santo. E as pessoas chegam para minha mãe e falam: a senhora é feliz, né? Feliz é bem-aventurada pelo filho que a senhora tem. Então, quantas vezes também a mãe da senhora não foi louvada, né, nesse sentido, por ter dado ao mundo esse dom maravilhoso que é a irmã Zélia, né? Então, ou seja, se as pessoas são capazes, né, de elogiar minha mãe e falar que ela é feliz, que ela deve ser bem-aventurada por ter um filho missionário, imagina a Virgem Maria, que não é a mãe do Hélio Maria, né, um pobre miserável, mas é a mãe do próprio Deus, né, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então, toda a honra que a Virgem Maria recebe é devida a Jesus. Tudo na vida de Nossa Senhora, até para quebrar esse medo que nós temos, eu já queria iniciar a partir disso,
tudo na vida de Nossa Senhora é uma consequência de Jesus Cristo. Então nós temos aí o concílio de Éfeso, por exemplo, que o primeiro momento não era proclamar o primeiro dogma mariano, que é o Theotokos, significa mãe de Deus. O primeiro momento era o quê? Era proclamar que Jesus era Deus, porque havia algumas pessoas dentro da igreja que questionava que Jesus era Deus, ou que ele tinha, ele era duas pessoas, né? Humana e divina com duas naturezas. E aí a igreja fala, não, uma única pessoa. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, com duas naturezas, humana e divina. Então, o primeiro momento era proclamar um dogma em relação a Jesus Cristo. Aí proclama-se o dogma, lógico, Jesus é Deus, nós não temos dúvida disso. E aí chegaram a uma conclusão. Bom, se Jesus Cristo é Deus e a Virgem Maria é a mãe de Jesus, então ela é Theotokos. Então veja que tudo na vida dela é consequência. Então todo dogma mariológico, ou seja, do estudo a respeito de Nossa Senhora, é consequência de dogma cristológico. Então, aí por que ela é imaculada? Porque é a mãe de Deus, né? Quando nós nascemos, qual o primeiro sacramento que nós recebemos? Batismo. Por quê? Nascemos com a mancha do pecado original, que herdamos dos nossos pais desde Adão e Eva. Então, Deus não tinha corpo. Deus é um ser espiritual, né? De puro espírito. Mas agora, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, vai ter uma forma corpórea, vai ter corpo, sangue. E onde ele herda esse corpo, essa natureza humana? No ventre de Nossa Senhora. Então, se ela não é isenta do pecado, o que ela teria transmitido para a natureza humana de Cristo? O pecado. Então, como é que quem pode ousar dizer que Deus era pecador como nós? Então, ela tinha que ser isenta do pecado. Por que a Virgem Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, né? Como professa a igreja? Porque se Jesus Cristo é santo, com um corpo imaculado, né? Ele ressuscita porque o corpo de Deus não poderia conhecer a corrupção. Tá, mas se esse corpo é também da mesma natureza do corpo de Nossa Senhora, o corpo dela poderia conhecer a corrupção? Obviamente que não. Então ela também é levada ao céu de corpo e alma. Então só para a gente entender que tudo na vida de Nossa Senhora é consequência de Jesus Cristo. Todos os louvores, honras que a Virgem Maria recebe é devido ao Filho dela. Como nós falamos no início, Eclesiástico 3:3. Deus quis honrar os pais pelos filhos, né? E aí essa questão de louvar Nossa Senhora, que muitos católicos às vezes me mandam mensagem perguntando, Maria, isso não é errado? Falo, não é errado, gente. Por quê? Aí aqui nós entramos nos doutores da igreja, Santo Alberto Magno, que foi professor nada mais e nada menos de Santo Tomás de Aquino. Ele dizia que nós nunca iremos conseguir exaltar a Virgem Maria como Deus a exaltou. Ele fala que quem mais exaltou Nossa Senhora foi a Trindade Santa. Quando Deus Pai escolhe ela para ser a mãe de seu filho, quando Jesus Cristo escolhe ela para ser sua mãe, e quando Deus Espírito Santo desposou a Virgem Maria como sua fidelíssima esposa. Então, quem mais honrou a Virgem Maria foi a própria Trindade Santa, né? Então, nós não temos que ter esse medo de honrar Nossa Senhora, ou de louvar a Virgem Maria, ou de recorrer à Virgem Maria. E aqui nesse texto, Santo Tomás faz uma explicação muito bonita. Porque qual era a reação das criaturas humanas diante de um ser angélico, né? Então, Santo Tomás diz assim, na antiguidade, o ser humano, quando recebia a presença de um anjo, esse ser humano se sentia extremamente honrado em poder testemunhar a reverência que os homens têm ao ser angélico. Por quê? Porque os anjos são superior à criatura humana. Eles são, né, dotados de toda inteligência, eles têm, né, eles nunca pecaram, né, são um ser de puro espírito. Então, por exemplo, vou pegar dois exemplos. Quando apareceram anjos para Abraão, Abraão se ajoelhou diante dos anjos. Daniel fala que quando um anjo veio em direção a ele, ele ficou tão apavorado que ele caiu com a face por terra. Então, olha a atitude da criatura humana diante de um ser angélico. Mas aqui, irmã, é diferente. Então, Santo Tomás fala bem assim, nenhum anjo poderia reverenciar uma criatura humana porque o anjo lhe era superior. Até o dia em que esse anjo pudesse encontrar uma criatura humana que lhe fosse superior.
E Santo Tomás fala, esse dia é quando o anjo encontra Nossa Senhora. Se no Antigo Testamento Abraão se ajoelhou, Daniel cai com a face por terra, né? O profeta Daniel. Agora é o arcanjo diante de Nossa Senhora que se curva diante dela e vai dizer, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí Santo Tomás fala que o arcanjo, ele está testemunhando a reverência dele a Nossa Senhora, mostrando que a Virgem Maria está até mesmo acima dele, e ele testemunha isso com a expressão ave, que era uma expressão que era dada somente a saudação aos reis e rainhas. Por isso o Papa Pio XII fala que o arcanjo Gabriel é o primeiro arauto das glórias da Virgem Maria, ou seja, o primeiro que anuncia as glórias de Nossa Senhora. Então, veja, é aquilo que às vezes eu costumo dizer, né? Com quem nós queremos ficar? Tem muita gente aí fora que vai dizer que Nossa Senhora é qualquer uma, que a Virgem Maria é uma mulher pecadora, mas, gente, eu estou apresentando um anjo de puro espírito. Bom, eu tenho certeza que a irmã Zélia, querida madrinha do Brasil inteiro, nós ficamos com o anjo e com a Sagrada Escritura. Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. É como uma história que eu gosto de contar, quando eu estava na rodoviária aqui em Brasília, rezando o rosário, esperando o ônibus para ir para casa, me chega uma senhora e falou assim, olha, você está rezando a um demônio. Aí eu fiquei, né, calmo, não discuti. Eu falei, não, como assim? Aí eu falei para ela, então eu quero que a senhora me explique uma coisa. Me explique, então, como que Deus nasceu de um demônio. Aí a mulher ficou muda. Aí eu falei para ela, olha, minha senhora, se Deus nasceu de um demônio, eu e a senhora vivemos uma ilusão. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair da minha igreja, a senhora sai da sua igreja, porque como é que Deus nasceu de um demônio? Aí eu falei para ela assim, o que está escrito em 1 João 3,8? 1 João 3,8, agora eu não lembro se é A ou é B, né? Mas é aquela metade ali do versículo, diz assim, Jesus se manifesta para destruir as obras do demônio. Então, se Jesus se manifesta para destruir as obras do demônio, não só isso, mas até mesmo o próprio demônio, como é que Deus iria nascer de um demônio? 2 Coríntios, lá no capítulo 6, né? São Paulo diz que não existe uma união entre Deus e o demônio, entre as trevas e a luz. Se não existe união entre Deus e o demônio, como é que Deus iria se unir a um demônio por 9 meses? Pior ainda, iria herdar desse demônio corpo e sangue. Né? Porque quando um homem e uma mulher se unem, e ali ocorre a fecundação, nós vamos ter o quê? A união dos cromossomos. 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então aqui os meninos, dos 6 que nós temos, né? Aí falta um ainda profetizado pela para irmã. cumprir a profecia. A perfeição, né? É. Então aqui, agora eu não me lembro se é 3 ou é 2 dos meninos, tem um tipo de sangue meu e os outros têm um tipo de sangue da mãe. Né? Por quê? Porque nasceu da nossa união. E como é que a Virgem Maria ficou grávida? Por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem cromossomos. Então o sangue de Jesus é do mesmo tipo de sangue de Nossa Senhora. A carne de Jesus é da mesma carne de Nossa Senhora. Né? Então, como eu só tenho 36 anos, sou um menino, nada melhor do que citar Santo Santo Agostinho, que no século V já dizia isso. O sangue de Jesus e a carne de Jesus é do mesmo sangue e da mesma carne da Virgem Maria. Então, olha como Nossa Senhora colabora na história da salvação. Veja como Nossa Senhora ela é importante para nós. Porque Deus poderia, irmã, salvar o mundo estralando o dedo, porque Ele é Deus. Né? Mas Ele optou o quê? Vir na forma humana, e isso é tão bonito. Eu estudava uma época atrás, me preparando para o Natal, um livro de Santo Afonso, e São Bernardo explica até isso. Por que Jesus não veio na forma grande? Por que Jesus veio pequeno, né, como uma criança? Porque ele fala que quando Adão e Eva pecaram, o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam de Deus, tiveram medo de Deus. E aí São Bernardo fala, quem olha para uma criança vai ter medo. Quando a gente olha para uma criança, irmã, ainda mais quando essa criança ela é dotada de fofura, né? Qual é a vontade que nós temos? De abraçar,
Então veja como o nosso Deus pensou em tudo para nos salvar. Então, quando eu falo isso, de Jesus vir ao mundo por meio de Nossa Senhora, nós entramos também na questão da maternidade, gente. Então, quando a gente fala que a Virgem Maria é mãe de Deus, não é uma invenção do Hélio Maria, da irmã Zélia, não é uma invenção da Igreja Católica. É aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório nos pergunta: quem de nós pôde escolher a nossa mãe? Ninguém aqui pôde escolher sua mãe. Aí Santo Afonso fala: mas quem era o único que poderia escolher sua mãe? Jesus. E aí ele fala: então quem que podendo escolher para si como mãe uma rainha, escolheria uma escrava? Aí ele fala bem assim, que ela foi escolhida tal como convém a um Deus. Então, às vezes eu brinco falando assim, eu não tenho nada a ver se Jesus quis ter mãe. Né? Ele quis ter mãe, né? Uma vontade dele. Então, mãe é algo tão bom que até Deus quis ter mãe. Então, a maternidade, Nossa Senhora. Eu E aí, li um quando eu... livro, eu li um livro uma vez, Hélio, que falava assim, que o santo perguntou para Jesus, que oração que eu faço que vai te ver sorrindo? E Jesus disse para ele, cada vez que você rezar Ave Maria, que é a oração que deu origem para a minha vida, você vai me ver sorrindo, porque dela eu posso lembrar que eu tenho uma mãe, né, que eu vim desta mulher que aceitou o projeto de Deus. Então, Lindo, hein? esta Ave Maria vai abrir o meu sorriso de novo, porque a minha alegria é grande quando se reza uma única Ave Maria. Que profundo, né? E, Que forte. nossa, demais. Inclusive, irmã, Santa Gertrudes um dia estava rezando o rosário e cada Ave Maria que ela rezava, ela via Jesus pegando uma moeda de ouro e Sim, contando assim, né? E aí ela ficou olhando aquilo e aí ela acabou perguntando para Jesus o que era aquilo. Jesus falou: cada Ave Maria que você reza, você vai alcançando o céu, né? Então a oração da Ave Maria é algo que agrada tanto Nosso Senhor e também Nossa Senhora, né? Que Santa Matilde, ela queria compor uma oração que agradasse Nossa Senhora. Ela passou o dia inteiro pensando: nossa, que oração, né? Pedindo inspiração. A Virgem Maria apareceu para ela e no peito assim de Nossa Senhora estava escrita a Ave Maria com letras de ouro. E Nossa Senhora dizia: minha filha, não se dê ao trabalho. Você jamais vai compor uma oração que tanto me agrada quanto a Ave Maria. E aí Nossa Senhora também fala algo parecido com o que Jesus disse, né? A essa santa que a senhora relatou para nós, que ela fala assim, que todas as vezes que nós rezamos a Ave Maria aqui, ela se alegra porque pela Ave Maria ela se tornou mãe, né? Então a Ave Maria é uma oração muito bela mesmo. Irmã, quando eu falo de maternidade de Nossa Senhora, eu gosto de usar a maternidade da minha esposa, né? Eu falo muito nos retiros quando eu tenho oportunidade para casais, que cada gravidez deve ser um retiro espiritual de 9 meses para aquele casal, né? Então eu já fiz aí 6 retiros, vou ter um pouco de propriedade para falar aqui. 6 anos de retiro. De retiro, viu? Quase todo ano tá vindo um retiro desse, graças Ele a só Deus. tem 36 anos e ele tem 6 filhos, viu, gente? E ela vai E fazer Deus, 32. e ela vai fazer 32. Deus me mostrou que eles teriam 7 filhos, então falta só um para cumprir a Só um. profecia. E aí eu fico vendo, porque assim, a maternidade, irmã, é algo que me encanta, né? A mulher grávida, meu Deus, mulher grávida parece que ainda fica mais linda ainda, né? Fica linda ao quadrado, vamos dizer assim. E aí eu fico vendo, por exemplo, minha esposa, coisa de mãe. Uma vez eu ouvi minha esposa chorando, eu entrei no quarto e falei: meu Deus, o que é isso? E minha esposa pegando na barriga, falando com a criança, e se envolve com aquilo, banha o ventre com suas lágrimas de amor de mãe. E quando eu vi isso, e depois rezando, meditando, eu pensei: quantas noites a Virgem Maria não passou em claro? Quantas noites Nossa Senhora não banhou o seu ventre com as suas lágrimas de adoração? Eu fico vendo a alegria da minha esposa nas 6 gravidezes, mano. Quando mexe pela primeira vez. Amor, corre, põe a mão. Eu ponho a mão, sinto a criança mexer, eu fico feliz porque eu sou pai. Mas nós, homens, não queremos sentir como uma mulher sente. É diferente estar dentro dela. E isso me leva a entender que a alma de Nossa Senhora
exultou de alegria quando pela primeira vez Deus chutou o ventre dela. Então essa mulher não pode ser uma mulher qualquer. Uma vez uma outra senhora me disse, não é uma mulher qualquer. Eu falei, a senhora já esteve rezando num quarto? Um anjo já desceu do céu e lhe chamou de cheia de graça? Ela disse, não. Eu falei, Nossa Senhora chamou. A senhora já concebeu por obra do Espírito Santo, a senhora já sentiu Deus chutar o seu ventre. Fui falando isso, né? Ela ficou, nossa, não, nunca. Falei, então, Nossa Senhora viveu tudo isso, né? Então, se lá em Êxodo capítulo 3, por uma manifestação de Deus na sarça, Deus santificou aquela terra e disse para Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é santa. Por manifestação de Deus, o que dirá aquela que carregava o próprio Deus no ventre? Não pode ser uma mulher qualquer, né? E tantas outras coisas. O José Benício é o meu 5º filho. Estou lá assistindo o parto, como sempre faço. E quando o neném nasce, minha esposa fala bem assim, graças a Deus. Aí a médica deu para ela, né? Ela beija a criança e fala isso, graças a Deus. Irmã, quando minha esposa fez isso, pensa num homem que começou a chorar. E eu comecei a chorar, sabe por quê, gente? Porque eu lembrei de uma frase do venerável Funtão Shin que diz assim, toda mãe, ao dar à luz, eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas existe uma mãe que ao dar à luz não olhou para o céu, olhou para baixo, pois o céu estava em seus braços. E essa única mãe se chama Virgem Maria. Então fico pensando, vendo aqui em casa, as crianças se machucam, eu vou tentar pegar no colo, passa correndo, dribla o pai, né? Passa correndo, mamãe quer o colo. Gente, eu fico imaginando um menino Jesus, puxando, né, a barra do vestido de Nossa Senhora e falando, mamãe quer o colo. Né? Uma pessoa dizia assim, não, mas você tem que ser imitador de Cristo. Eu falei, eu estou imitando Cristo. Eu quero ir a Ele pelo mesmo caminho que Ele veio a mim. Ou a senhora acha que Jesus veio da onde? A cegonha trouxe Ele do céu? Ele quis ter mãe, gente. Por isso, eu acho tão bonito São Luís falando que Jesus foi um escravo de amor de Nossa Senhora, onde viveu 9 meses aprisionado no ventre dela. Né? Então, se Jesus quis que essa criatura humana bendita fosse sua mãe, como que eu não vou querer que a Virgem Maria seja minha mãe? Sou eu mais do que Deus? Tenho eu mais sabedoria do que a própria sabedoria encarnada? Então, gente, olha como essas coisas vai mudando, né? Assim, que são coisinhas simples, mas que nos ajudam a entender um pouco da grandiosidade dos mistérios de Deus. E aí, outra coisa, né? Uma pessoa dizia assim, ô Hélio, Maria, você fala muito de Nossa Senhora, você tem que falar mais de Jesus, né? Que geralmente são pessoas que têm um pouco mais de escrúpulo. Eu falei, não, mas eu falo também, mas é porque é meu carisma, né? Você é muito exagerado. Tem já 10, sei lá quantos anos você está falando de Nossa Senhora. Aí eu falei, olha, eu só tenho esses tantos anos falando de Nossa Senhora. Eu falei, exagerado era o meu Deus, que dos 33 anos de vida dele aqui no nosso tempo cronológico, que o tempo de Deus é diferente do nosso, 33 anos de vida de Jesus. Gente, ele viveu 30 anos ao lado dela. Né? Será que isso é por acaso? Quando Jesus aprendeu a dar os primeiros passinhos, mesmo ele sendo Deus, porque ele quis viver a natureza humana, ele assumiu de fato a natureza humana. Então, quando Jesus deu os primeiros passinhos, era nas mãos de Nossa Senhora que Jesus segurava. Né? Então, se Deus aprendeu a andar aqui, segurando nas mãos dela, isso nos diz uma realidade espiritual para nós. Então, como é que nós devemos andar? De mãos dadas com ela. Essa conversa de que a Virgem Maria nos afasta de Deus é uma das grandes mentiras que o demônio inventou. Por quê? É verdade. Porque, gente, olha só, o que os apóstolos escreveram é ensinamento de 3 anos. Você imagina, ninguém melhor me conhece, ninguém melhor conhece, né, a irmã do que a nossa mãe, do que aquela que nos gerou. Então, assim, gente, ó, por mais que São Pio, sabe, se aprofundou em Deus, por mais que Santo Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, se aprofundou em Deus, nenhum desses santos estiveram tão unidos a Deus e compreenderam tanto Deus quanto Nossa Senhora.
Então, a devoção à Virgem Maria não vai nos afastar de Deus, mas a devoção à Virgem Maria, nós estamos entrando na escola daquela que o Papa Paulo VI chama de mestra da vida espiritual. Então, por exemplo, eu vou na missa, Hélio, como é que eu tenho que ver a missa? Como ela viveu lá no Calvário. Como é que eu devo comungar? Eu sempre falo, como Nossa Senhora comungou. Hélio, como é que tem que ser minha ação de graça? Eu falo, como a dela. A Virgem Maria fez a mais bela ação de graça. Ela durou 9 meses em ação de graça, com Jesus no seu ventre. Então, Nossa Senhora, ela nos ensina tudo. É aquilo que o Santo Ambrósio dizia, que a vida de Nossa Senhora é modelo e escola para todos os cristãos. Então ela vai nos ensinando a ser de Deus. Ela vai nos ensinando a fazer aquilo que é a vontade de Deus. É aquilo que eu acho bonito, uma expressão do Papa Paulo VI, que ele fala assim, Nossa Senhora vai nos ensinar a nós fazermos da nossa vida um culto agradável a Deus, como ela fez da vida dela, esse culto agradável a Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso que nós estamos falando, por que Jesus, dos 33 anos de sua vida, permaneceu mais tempo ao lado dela? Será que essa mulher não tem nada para nos ensinar em relação a Jesus Cristo? E isso, irmã, nós falamos por experiência própria. A senhora que fez sua consagração lá atrás, e o quanto a gente cresceu depois da consagração, o quanto nós crescemos depois da nossa devoção à Virgem Maria em relação ao amor à igreja. É um divisor de águas. Eu digo isso sempre. A consagração de São Luís Maria Monforte, quando você faz, não adianta dizer que é a mesma coisa. Não é. Depois, a menos que você não fez uma coisa levando a sério. Mas se você tem consciência que a partir desse momento você está renovando o teu batismo, doando tudo nas mãos de Nossa Senhora para ela cuidar, e isso que o Hélio está dizendo, a Virgem Maria é uma escola, o próprio Papa João Paulo II Santo disse, eu entro na escola da Virgem Maria para poder ler o rosto de Cristo. Então, nós não estamos falando uma coisa que é baseada na nossa palavra, na nossa doutrina, na doutrina da igreja, naquilo que os santos nos ensina, que deixou como um legado para nós. O grande problema nosso é que a gente não estuda aquilo que é a experiência de cada santo, de cada mártir, aquilo que é doutrina da igreja. Às vezes, não conhecemos nem o catecismo. E por isso fica difícil, mas não precisa. Claro, a gente sabe que a consagração à Nossa Senhora veio também os exageros, e a gente conhece tudo. Nós não estamos dizendo disso. Nós estamos dizendo daquilo que é uma coisa séria, né? Aquilo que vem para fazer um divisor de águas. E na minha vida, eu fiz a minha consagração às 3 horas da manhã, foi uma missa que o padre celebrou, nunca vou esquecer, primeira vez. E, olha, minha vida, mesmo sendo consagrada, mesmo eu tendo feito os meus 3 votos diante de um bispo, e eu posso dizer para você, naquela madrugada, quando eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora, eu não sei te explicar o que aconteceu na minha vida, mas a minha vida é outra. Depois daquele momento, a minha vida é outra. É só fazendo a experiência para você testemunhar o que é ser um consagrado à Virgem Maria. O que é ser um consagrado? Por isso, Érica, eu gosto muito daquela consagração, ainda que usa como coisa e propriedade vossa. Porque muitos vão colocando como filho, como se fosse uma coisa, não que seja errado, porque uma oração, quando ela é feita, uma oração devocional, então não é errado usar filho, mas para mim o sentido de coisa, né? Eu tenho uma coisa, uma caneta, isso é uma coisa. Esta caneta não tem vontade própria, aonde eu pôr ela vai ficar. A minha entrega, a minha consagração à Nossa Senhora é ser como essa caneta. Aonde Nossa Senhora me pôr, eu vou ficar e vou fazer a vontade de Deus.
Ela me ensina a dar passo concreto, né? Já filho tem vontade própria, né? O filho, se ele falar, eu não quero, não faz. Então, eu quero sim ser uma coisa nas mãos de Deus, para ele fazer o que ele quiser. Santa Teresinha dizia, eu quero ser uma bolinha, uma bola nas mãos do meu Senhor. Quero ser um tapete na mão do meu Senhor. Porque o tapete não tem vontade própria, a bola não tem vontade própria. Então, são ensinamentos dos santos. Mas a consagração, Nossa Senhora, nos leva a essa espiritualidade. A gente tem um fogo pentecostal dentro de nós constante. A gente tem vontade de agradar o coração de Deus. E não é uma coisa falsificada. É uma coisa gerada dentro de nós, de verdade. E como que a gente mantém? Quando a gente... Isso que ele está falando para nós, a gente tem que rezar, a gente tem que exercitar. A gente não adianta a pessoa falar assim... Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, eu não preciso ficar rezando terço. Eu não preciso. Eu vou direto para Jesus, né? Para que ficar rezando terço? E eu digo para ele assim, sempre. Eu falo assim, tá, você não precisa ficar rezando terço. Então você não precisa ficar rezando o evangelho. É isso que eu estou entendendo de você. Você não precisa, então, ficar rezando a palavra de Deus, a oração que Jesus ensinou. Não, não, mas aí é diferente. Falo, meu filho, o terço já diz o catecismo, se você não sabe. É um resumo do evangelho. Diz o catecismo da Igreja Católica, quando eu medito, e por isso você precisa aprender a meditar as dezenas. Eu conheço muita gente que é de frente de uma missão e não sabe meditar as dezenas, tem que ficar ainda procurando o celular. Eu acho isso um absurdo, de verdade. Porque para os iniciantes, tudo bem. É uma pessoa, Hélio, que está aí 20 anos e ainda tem que pegar o celular para contemplar os mistérios do terço. Então é sinal que não está colocando em prática a vivência dessa cena. Porque essa cena é as cenas do Evangelho. Eu vou percorrendo as cenas do Evangelho, eu vou vivenciando. Então, você então não está meditando a Bíblia. Porque aqui está a Bíblia inteira, a palavra inteira. Sim. Oração que não foi eu que inventei. Oração que foi o próprio Deus que nos deu. Não foi nem a igreja que fez, foi Deus. A Ave Maria quem anunciou foi um anjo enviado por Deus. Exato. O Pai Nosso quem ensinou foi Jesus. As cenas que estão aqui, tudo do Evangelho. Então, gente, o creio é a oração que a igreja nos ensina a professar a nossa fé. Mas veja, isso daqui não é uma brincadeira, pegar um terço, ficar jogando para lá e para cá, brincando, como se fosse uma coisa qualquer. Não! Gente, aqui está a minha escada. E devagarzinho, eu vou dando passo concreto da minha fé. Eu vou subindo um degrau. Cada Ave Maria que eu rezo, eu tenho certeza que eu subi um pouquinho mais na minha experiência com Deus, na facilidade de amar mais os meus irmãos, de perdoar. Então, quando fala para nós, mas vocês pregam tanto sobre Nossa Senhora, pois é. Já dizia São Domingos, né? Quando ele quis ir fazer uma pregação para os padres, que ele queria mudar o rumo, Deus falou para ele, o que os padres precisam é que você ensina a eles a força que tem o Santo Rosário. E ele ficou assim, meu Deus, mas como eu vou falar para teólogos? Pois é, eles esqueceram de coisas muito simples e pequenas. E aí ele vai, onde ele começa a falar, pregar do Rosário, todo mundo conhece a história de São Domingos, e São Domingos, ele não faz mais nada, porque Deus fala que esta é a maior pregação de uma pessoa, quando pode falar da Imaculada, da Virgem Maria. Porque quando você fala de Nossa Senhora, ela se encarrega de fazer todo o resto. A gente não precisa mais se esforçar em fazer nada. Porque a gente está devolvendo nas mãos da mãe para ela fazer
o melhor. E ela sabe o caminho melhor para conduzir os filhos dela. Então, quero dizer para vocês que quanto mais a gente tem Maria dentro da gente, mais a gente vai ter Jesus. Essa é a verdade. Não é o contrário. Porque o prazer de Nossa Senhora é colocar no centro da nossa vida o filho. Eu sempre uso dessa experiência, Hélio, que você que tem aí a sua esposa não tem, a mãe não tem vergonha de limpar o filho quando ele faz cocô, xixi. Não tem nojo. E o que, que a mãe faz? Ela prepara o filho para ficar cheirosinho para o pai beijar, ficar ali. Quando a gente reza o rosário, para mim, é esta água da palavra de Deus que nos tira da sujeira do pecado, da imundície. Esta mãe vai nos perfumando, vai tirando nossa sujeira. Mas ela só faz isso, ela quer tirar a nossa sujeira. Ela quer nos apresentar para o filho dela na missa de forma digna, limpa. Entende? Então, quando a gente vai tendo mais a Virgem Maria, a gente tem muito mais Jesus. Para mim, é esta experiência que fica. Eu e o Hélio que pregamos muito sobre Nossa Senhora. A gente não tem dúvida que o milagre é muito grande. Para quem ama Nossa Senhora, começa a amar Jesus de uma forma sobrenatural. Perfeito, irmã. E é bem isso mesmo. A gente vê isso até no Evangelho, né? Por exemplo, em Caná. Nossa Senhora intercede porque faltava vinho. Jesus faz o milagre e o Evangelho lá de João, que é capítulo 2, acho que é versículo até 11, esse finalzinho que eu vou falar, fala assim, e os discípulos passaram a crer ainda mais nele. Veja que não parou nela, né? Então ela Que vai, lindo, né? ela intervém, o milagre acontece, que é aquilo que São Luís fala no tratado, não fica nela. Né? Então aquilo que a gente dá para ela, aí é exatamente o que a senhora falou, ela dá a Jesus Cristo, né? Que é até uma explicação muito bonita no tratado, que São Luís fala do camponês que quer dar um presente ao rei. E ele dá uma maçã, só que ele pede para que a rainha entregue essa maçã. Né? E aí o São Luís fala que a rainha fez o quê? Primeira coisa, quando ela pegou a maçã, ela purificou. Né? Então, ou seja, quando a gente se consagra, né? Aquele texto que eu cochilei, né? Estava meditando, fui lá para o outro canto e voltei, ela purifica aquilo. Depois ela embeleza, colocando numa bandeja de ouro e torna aceitável. E aquilo agrada o coração do rei, né? Nem tanto pela maçã, que não era nada para o rei, mas pela pessoa com quem estava ofertando a ele. Né? Então, assim, e o consagrado vai fazer isso. Tudo que a gente agora, depois da consagração, oferta a Nosso Senhor é pelas mãos de Nossa Senhora. Né? E aí precisa entender isso que a senhora falou, porque esse era o pensamento de São Maximiliano, quando dizia coisa e propriedade, né? A senhora explicou muito bem, coisa é isso, não tem vontade, né? E inclusive São Maximiliano se baseou em São Luís. Ele fez a consagração de São Luís. Né? Nos escritos ele fala o Beato de Montfort, porque São Luís ainda não era beato, ainda não tinha sido canonizado, né? Tinha sido somente beatificado. Então, e quando a gente fala isso não tem vontade própria, pode até exagerar um pouco, as pessoas podem até não compreender, né? Mas é bem isso mesmo, porque tem uma frase, irmã, de São Bernardo de Claraval: desapareça a vontade própria e não existirá inferno. E aí, esses dias agora, né, com toda a turbulência, quem sabe um dia eu partilho um pouco como é que foi a dificuldade que a gente passou aqui. O que eu mais meditei? Um livrinho de Santo Afonso, o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus. E aí Santo Afonso fala, é muito fácil a gente ficar feliz quando a vontade de Deus é conforme a minha vontade. Agora, aí ele fala, só que isso até os mundanos faz, os pagãos. Agora, o difícil é quando nós aceitarmos a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. E ele fala que nisso consiste a santidade. E aí, nesse livro, Santo Afonso fala que nós somos idólatras quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. E ele fala, assim, trazendo para uma palavra mais assim, nós somos pessoas sem juízo. Como é que eu posso achar
que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus na minha vida. Então, Deus é que sabe o que é melhor para nós. Então, entregar a nossa vida nesse sentido. Eu sou uma coisa. Igual agora, tudo que eu passei, eu falei assim, Senhor, se vem do demônio, eu não aceito. Se vem de tuas mãos, se é para me santificar, né, para santificar minha família, se é para me rezar mais, amém. A única coisa que eu peço ao Senhor e a Nossa Senhora, me dê forças. Isso. Né? E isso, Nossa Senhora vai nos ajudando, nos ensinando, porque Nossa Senhora foi quem fez isso. Seja feita, né, Nossa Senhora falou isso, né? Seja feita conforme a tua palavra, né, conforme a vontade de Deus. Então ela vai nos ensinando tudo isso mesmo. E é uma escola, como a senhora colocou, sem uma dúvida. Sabe, quando a gente começa, eu experimento isso assim constantemente, o tempo inteiro. Quando a gente começa a rezar o rosário com fidelidade, a gente não consegue mais ficar. Isso faz parte da vida da gente. A gente não consegue mais ficar sem a meditação do Santo Rosário. Porque, para mim, o Rosário me prepara para tudo, Hélio. Para minha adoração, para o meu dia, para o meu trabalho. Assim, as coisas se organizam, sabe? Tudo parece que se encaixa. O dia rende mais. E é tão gostoso quando você pode ir dormir e saber que nesse dia você entregou tudo nas mãos dela. O rosário é isso. Você coloca nas mãos de quem pode resolver as coisas para você, de quem pode advogar a tua causa, de quem pode estar à frente desta situação. Então, Nossa Senhora nos ensina a rezar. É uma mãe. E tem momentos assim que vem a oração assim de uma forma tão bonita que você percebe, isso não vem, não é do humano. Exato. Isso é um recado do céu. É Deus falando comigo. E a gente começa a dar atenção aos mínimos detalhes de Deus, da voz de Deus. A gente começa a dar atenção. A gente não perde tanto tempo com coisa arada que tem por aí. Mas a gente quer ocupar o tempo com a mãe. É bom demais estar com a mãe. Ficar com a mãe. Porque esta mãe vai nos trazer o pai. Esta mãe vai nos trazer o filho. Esta mãe vai nos trazer os anjos. Esta mãe vai fazer a gente ficar na companhia de todos aqueles que estão no céu e daqueles que estão orando na terra. A gente entra numa sintonia. É algo maravilhoso e sobrenatural. Então, quando eu escuto alguém dizer, eu não dou conta de rezar rosário, é uma oração muito difícil. E eu falo assim, vai persistindo, porque a hora que você conseguir, né, você não vai conseguir mais ficar sem esta oração. Ela entra dentro de você, ela parece assim, o dia que a gente não reza o rosário, parece que as coisas não rendem tanto. Não sei se é só comigo isso, mas o tempo aumenta, tudo se organiza de uma forma assim maravilhosa. Então, vale a pena. Rezar o rosário é investimento, não é perca de tempo, é investimento em tudo, gente. Eu tenho um testemunho de um casal empresário que eles assim estavam quase indo para a falência. Um dia, ela e o esposo, porque o casal, quando reza junto, tem muita autoridade, tomaram uma decisão de percorrer aquela firma rezando o Santo Terço todos os dias, rezando. E qual não foi a surpresa deles? Que aquilo que estava indo para a ruína, começou a surgir dinheiro que eles não sabiam de onde. As coisas começaram a se organizar naquela firma, passou por momentos difíceis e a firma deles, com a perseverança deles rezarem todo dia naquela firma, andando naquela firma, a empresa deles só prosperava. E eles viram que quanta paz eles trouxeram para a vida deles, para aqueles funcionários, rezando dentro desta firma o Santo Terço. Veja, gente, são exemplos que a gente tem muitos, centenas.
Mas às vezes a gente passa uma vida inteira, perde tudo que a gente tem, porque a gente não entrega nas mãos de quem pode cuidar. E quem pode, é isso que o Hélio falou, ela purifica, ela prepara para dar para o filho dela. E aí tem uma outra coisa, Hélio, que é muito bonito para se explicar para o povo, porque o povo faz muita confusão. Eu não vou me consagrar a Nossa Senhora, porque daí eu não posso mais fazer nenhum pedido. Aí eu tenho que entregar tudo nas mãos dela. Mas, gente, não tem coisa melhor do que entregar nas mãos dela. A gente não sabe dar a direção certa das coisas. Mas Nossa Senhora sabe. Então tem gente que tem medo de fazer a consagração só por não ter que, né, fazer mais pedidos. Mas quando a gente entrega tudo nas mãos dela, ela vai resolver da melhor forma. Ela sabe quem mais precisa daquela oração. Né? Até Ela falta sabe. de confiança na mãe, né? É, Porque se eu confio na mãe, ela vai fazer o melhor, né? Até uma coisa interessante que a senhora falou, irmã, que eu fiquei lembrando, eu tenho lido muito um servo de Deus chamado Padre Júlio Maria. Ele viveu nas terras de Minas Gerais, era um padre belga, viveu a consagração, muito mariano. E ele dizia isso, ele dizia que o ato nos leva ao hábito. Então ele dizia a repetição do ato. Né? Então, no início, o texto, o rosário, vai ser um ato na minha vida. Mas de tanto eu repetir o ato, eu vou para o hábito de rezar o texto, de rezar o rosário. E aí entra naquilo que a senhora falou, faz parte da minha vida. Né? E isso é interessante. Então, assim, é isso que a irmã falou. Vamos lutando. Não consegue o rosário ainda? Vai um terço, depois 2 terços, vai acrescentando. E Nossa Senhora vai dar essa graça, né? Da gente conseguir realmente essa questão da recitação mesmo. Porque é como a senhora foi colocando mesmo. Tudo vai se resolvendo, as coisas vão se encaixando. Nossa Senhora vai tomando a frente das coisas, ela vai providenciando as coisas. E aí a gente começa até a ficar maravilhado. E pelo menos, né, eu sei, assim, essa é a sensação que eu tenho, acredito que a senhora também. E vai chegar um ponto que a gente até se sente constrangido. Né? Uma vez, numa direção espiritual, um frei fala assim, qual é o teu sentimento diante que eu ia partilhando do que Deus, Nossa Senhora, tem feito na minha... Eu falei, aí eu até chorei na hora, eu falei assim, Frei, o que eu sinto é constrangimento, né? De um Deus que nos ama tanto, de uma mãe que nos ama tanto, que nos põe no colo, que nos socorre no momento de dificuldade. Então, o rosário é isso, né? Eu costumo dizer que rosário, para mim, é um cordão umbilical que me prende a Nossa Senhora. E aí, cada Ave Maria que eu rezo, essa mãe vai me alimentando, vai me nutrindo, né? Com essa oração que parece ser tão fraca, que mas que bonito é tão isso. poderosa. Eu não tinha ouvido você falar ainda Essa disso. parte, né? Que o rosário é um cordão umbilical. Cada vez que eu rezo, ele vai me nutrindo. Olha que lindo. Profundo, hein, Hélio? As coisas, inspiração de Nossa Senhora e do Espírito Santo, que vai nos concedendo. É. Muito forte. E eu creio assim que esse caminho com a Virgem Maria é o caminho que todos nós, principalmente nesse tempo que estamos vivendo agora, precisamos. Gente, olha, eu digo para vocês que as pessoas que rezam com Nossa Senhora, elas atravessam o deserto, uma doença, com muito mais aceitação, sem ficar reclamando, lamuriando. Uma das coisas que a Virgem Maria nos ensina muito é a gratidão a Deus. Mesmo que eu não entenda. Agora há pouco mesmo, eu tive essa notícia de um amigo meu, de uma pessoa que eu amo muito, está com essa Covid, está num estado gravíssimo, só um milagre. Mas eu digo assim, a gente não perde a esperança enquanto tiver uma luzinha no fundo do túnel. E mesmo que não aconteça o milagre do jeito que a gente programou, ou que a gente desejou, a gente tem aceitação para fazer a transcendência
do jeito que Deus programou. Isso que é o mais bonito na vida de oração com Nossa Senhora. Ela nos ensina a aceitar as coisas de uma forma mais simples e mais rápida. A gente não passa anos aí. Ai, por quê? Por que disso? Por que daquilo? O caminho podia ser diferente, mas Deus não me... Não. Como diz Santo Afonso, né? Práticas do amor a Jesus Cristo. Quem mais é treinado para a dor, para o sofrimento, ali é onde mais experimenta do amor de Deus. Esse é um livro preferido meu. Porque esse Lindo. livro me ensinou a ver a dor de uma forma muito diferente. Muito diferente. A ver o sofrimento de uma forma redentora. Porque senão a gente vai sofrer, por sofrer todo mundo sofre. E às vezes é um sofrimento perdido. Mas um sofrimento com aceitação, um sofrimento com oração, é um sofrimento que ele vai desembocar numa Páscoa, ou na tua vida, ou na vida de alguém. Sim. Ele se torna um sofrimento redentor. Um sofrimento que salva. Muito diferente. Então, Nossa Senhora, ela nos ensina esse caminho, porque ela fez o caminho, né? Ela aceitou, ela viveu a cruz, ela teve que viver dentro de um mistério de dor que ninguém nunca viveu e nunca vai viver como ela. Sim. Por isso que tem as 7 dores de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, quando eu li esse livro, Práticas de Amor a Jesus Cristo, eu entendi que às vezes a gente fala, ai, Deus não me ama porque eu estou sofrendo tanto. Pelo contrário, os melhores soldados são os que Deus exige mais, treina mais, porque Deus sabe que ele vai dar conta. Então, não precisa ter medo. Então, Inclusive, Deus... né? Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu até lembrei, irmã, assim, é até uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Que acho que uma das grandes causas da situação no mundo hoje é isso, que nós não sabemos sofrer em Deus. Eu até peguei uma encíclica para estudar do Papa São João Paulo II, né? O sentido cristão do sofrimento, e eu peguei um outro também, que é a divinização do sofrimento. Então, as pessoas, quando elas não sabem sofrer em Deus, aí vem tudo isso, né? Que é a depressão, tantas outras coisas que está acontecendo. E os santos souberam, né? Na escola da Virgem Maria, como São Maximiliano fala que todos os santos é obra dela. Então, São Francisco de Assis, por exemplo, dizia: o dia em que Deus não me enviar um sofrimento, ele esqueceu de mim. Uma santa dizia que se... Eu acho que Santa Teresa d'Ávila. Tem uma um frase... dia sem sofrimento é um dia perdido. Perdido. E tem uma outra santa que fala... se nós soubéssemos a graça que é o sofrimento seria causa de roubo. Né? Então, os santos entenderam isso, né? Que sofria, se santificava, já era um purgatório aqui na Terra, né? Para quando chegar a Páscoa, já poder ir logo viver o convívio dos eleitos, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Então, é bem interessante isso. Tem pessoas perguntando ali, né, nas perguntas, dê uma olhadinha. Irmã, só eu rezo, meu marido não reza. Ótimo. Você é uma só carne com ele. Exato. De tanto você rezar, o mistério vai entrando devagar na vida do teu esposo. Uhum. E quando você menos pensar, ele vai estar rezando mais do que você. Porque você está entregando ele nas mãos da Imaculada. E ela sabe muito bem o momento e a hora de trazer esse filho para Cristo. Outra pergunta ali também, como adquirir sabedoria? A sabedoria vem pela palavra. E se você reza o rosário, você está rezando a palavra de Deus. Exato. Eu desconheço uma pessoa que cresça na sabedoria divina se não é pela leitura da palavra. Por isso que a missa, a primeira coisa que nós fazemos é a preparação da palavra. Nós nos preparamos primeiro para ter a sabedoria, o entendimento
do Espírito para poder entrar no mistério eucarístico. Então, gente, a palavra de Deus é primordial. Quanto mais uma pessoa lê a Bíblia, mais ela avança no conhecimento, na sabedoria. E não pensem vocês que a sabedoria vem assim. Não, ela vai sendo desenvolvida de uma forma milagrosa dentro de nós. Também leituras de bons livros de santo aumenta a sabedoria. Leituras do catecismo, de documentos da igreja, aumenta a sabedoria. São coisas que vai desenvolvendo dentro de nós de uma forma natural. Então as pessoas hoje têm muita preguiça de ler, Hélio, que é uma das coisas que eu percebo. E aí é onde a gente precisa ler, principalmente a Bíblia. A gente precisa começar a ler a palavra de Deus. Vocês não têm noção como é que a gente cresce na escuta da voz de Deus a partir desse momento que a gente começa. Então, por isso que a gente fala que esta é a Bíblia dos pobres. Porque é aquela senhorinha que nunca leu a Bíblia, mas ela reza todo dia o rosário. Conversa com essa pessoa para você ver a sabedoria que essa mulher tem. Às vezes Gente, a mais até escuta que mesmo do essa... que muitos teólogos, né, irmã? Muitos! Eu sou testemunha disso. Eu conheço pessoas que não sabem ler a Bíblia. Entretanto, são fiel ao Santo Rosário. E esta é a Bíblia de acesso até os mais simples. Gente, você vai conversando com a pessoa assim, você fica assim, impactada, parada. Da onde vem tanta sabedoria, tanta inteligência? Vem da palavra, gente. Que esta pessoa medita todos os dias. Reza com tanto amor as Ave Maria que chega a chorar rezando. Porque eu não sei se vocês sabem, mas cada vez que a gente reza as Ave Maria, a gente está tendo um diálogo com a mãe, com Jesus. A gente coloca Jesus no centro da Ave Maria. A gente está fazendo uma oração para ter uma boa morte. Olha que coisa linda, tudo no rosário. Então, a gente vai tendo luz, até mesmo, eu acredito que o Hélio pode falar isso também. Que livro que eu vou ler agora? Às vezes a gente tem centenas de livros. Mas Deus fala, agora é hora de você ler esse livro. Como você agora leu esse livro, né? O livro da aceitação, né? Do sofrimento. Agora é hora de você ler esse livro. E a gente lê aquele livro fala com a gente abertamente. Tudo que a gente precisa é escutar. Então, para crescer na sabedoria divina, eu quero dizer para vocês, quanto mais vocês lerem a palavra de Deus, quanto mais vocês lerem livros de santo, doutrina da igreja, isso vai sendo desenvolvido de forma natural. Você concorda com isso, Hélio? Demais, né? E assim, peço, vai lendo, rezando, né? Pedindo o Espírito Santo, o dom da sabedoria é um dos dons do Espírito Santo, porque até tem gente que tem, irmã, até conhecimento, né? Que conhecimento, uma vez eu estava vendo isso, é diferente de sabedoria. Tem gente que conhece, mas não tem sabedoria, né? Então pedir essa graça ao Espírito Santo, né? Para que nos conceda esse dom da sabedoria, realmente, né? Mas é tudo isso mesmo que a senhora falou. Eles estão aqui falando. Qual o nome do livro que você passou aqui? É a pergunta deles. Qual o nome do livro que você citou aqui hoje? Bom, você citou aquele, o do Santo Afonso, né? Que é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, né? Quem adquirir esse aqui, ó, que o Anderson vende, deixa eu pegar aqui rapidinho. O início desse livro aqui é praticamente ele, o tratado. Esse livro, gente, que está na mão do ótimo. Hélio, é maravilhoso. Para quem não sabe quem é o Anderson Reis, eu já fiz uma live com ele aqui, e nós vamos estar fazendo uma live agora. Se não me falha a memória, ou é amanhã ou é depois de amanhã. Vou estar fazendo uma live com ele, e a gente vai estar falando também sobre Nossa Senhora. E esse livro é ele que vende. É maravilhoso esse livro. É ótimo. E o outro livro que a gente falou aqui foi do Tratado, né, da Devoção à Virgem Maria, Práticas de Amor a Jesus Cristo, o livro Glória de Nossa Senhora, Glória de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório.
que é um livro também maravilhoso, que é Explicação da Salve Rainha, e que é lindo, lindo, lindo esse livro. Então, são os livros que a gente colocou aqui. Também tem uma pergunta aqui, irmã, posso rezar o rosário trabalhando? Bom, vou usar a palavra se não me engano, é o São Luís Maria Monfort que escreveu no livro que eu li. Não sei se é ele ou é outro santo. Que ele diz assim: é melhor rezar o rosário distraído do que não rezar. É melhor rezar o rosário trabalhando do que não rezar, né? Por quê? Você vai, é isso que o Hélio falou, você vai rezando, no começo é difícil, mas chega uma hora que você quer sentar na sala de Pentecostes. A gente sempre fala que a gente está rezando aqui no rosário, que a gente está sentado na sala de Pentecostes, é verdade. Chega uma hora que a gente quer sentar com a mãe, a gente quer ficar com ela. E aí, isso vai acontecendo de forma natural, tá? Mas pode sim, pode rezar dirigindo, pode rezar trabalhando, pode rezar do jeito que você conseguir, porque o próprio rosário vai te conduzindo para o jeito que Deus quer, né? Então, eu achei muito legal quando eu li isso. Eu não me lembro agora, eu tenho até que achar o santo certinho, que eu achei muito bonito, que ele falou assim, é melhor rezar o rosário distraído do que não rezar, porque tem muita gente que diz assim, eu não rezo, rezar a oração distraída, tá cozinhando, rezando, eu não rezo, isso não é jeito de rezar. Pois eu digo para vocês, como eu acho bonito quando eu vou numa cozinha de retiro, eu encontro todos os cozinheiros rezando o Santo Rosário em cima daquela comida. Gente, aquela comida vai sair na bênção. E, de alguma forma, aquele povo está sustentando o retiro com aquela oração. Então, isso é lindo. É o ora e Então, trabalha, né, irmã? o ora e trabalha. É o coração que Deus enxerga, né? Então, Santa Teresinha tinha isso, né? Ela diz assim, ela era muito distraída, então ela falava assim, aonde vai a minha distração, ali eu paro e oro. Ali eu entro em oração. Ai, que bonito, né? Se a minha distração foi lá na dívida, então, Senhor, eu renuncio agora a todo esse pensamento de dívida, eu entrego nas mãos do Senhor, o Senhor vai cuidar para mim, e pronto, se transforma aquilo numa oração. Perfeito. Então, é uma das perguntas, não sei se o Hélio quer falar mais alguma coisa disso. Não, é perfeito. Mas é isso mesmo. É porque tem muita gente que, às vezes, eu rezo muito com fone. E, às vezes, estou andando com fone. Ótimo. Eu estou cozinhando. Eu amo rezar rosário, né? Eu rezo, às vezes, comigo mesmo, porque está lá no YouTube. E, na hora que eu estou cozinhando, não dá para mim me concentrar certinho nessa Ave Maria. Então, eu ponho fone de ouvido e vou lavando louça, vou rezando, Faço vou muito isso também, né? cozinhando. É maravilhoso. E eu me concentro tanto com isso que vocês não têm noção. Assim, de estar rezando as Ave Maria, assim, às vezes de chorar, de sentir Nossa Senhora ali comigo. E tudo organiza mais rápido naquela cozinha. Eu vejo que as coisas, até a louça, consigo lavar antes do almoço. Quando eu termino o almoço, a pia está limpa, tudo está organizado, eu consigo fazer suco. Porque eu estou trabalhando não sozinha, né? Estou trabalhando com Nossa Senhora. E quando a gente está rezando as Ave Maria, também não estamos rezando sozinhos. A gente se une a todas as pessoas que rezam a Ave Maria naquela hora. E a gente ainda se une aos anjos que estão o tempo todo rezando esta oração. Quando eles veem que tem uma pessoa rezando ali Ave Maria, eles rezam junto. Principalmente o teu anjo da guarda. Então, por isso que aquele ambiente fica um ambiente celestial, um ambiente que as pessoas entram, elas sentem que tem coisa diferente. E tem mesmo. Aí ela entra naquela cozinha, a gente tem um testemunho muito lindo da irmã Guiomar, é uma irmã bem idosa na Copiosa Redenção. Ela diz assim, quando você está na cozinha rezando o Santo Rosário, você já percebe quem são os enviados do demônio. Se você estiver rezando o terço e a pessoa não ficar um minuto ali, são os enviados do demônio. O demônio não consegue ficar num ambiente que tem Ave Maria, ele não suporta a Ave Maria. Ele não aguenta nem ouvir falar.
E se aquela pessoa entra e começa a rezar com você, esta é uma É de pessoa Deus. que realmente é de Deus. Então ela fala assim: quando tem uma visita na tua casa que não é muito enviado por Deus, começa a rezar as Ave Maria mentalmente. Rapidinho você vai ver. Ela não suporta. Mentalmente, você começa a rezar as Ave Maria e você já vai perceber. Se aquela pessoa já diz, tô indo embora, não dá para ficar mais, eu tenho que ir, tenho que ir. Você já percebeu que quem pôs ela para correr dali foi a oração. A oração, o inimigo não suporta, não suporta a vida de oração. E muitas vezes as pessoas, elas também têm opressão. Tem pessoas que chegam perto de você mal intencionada. O salmista diz assim: afasta de mim homens malignos. Por quê? Pessoas que têm uma mente, às vezes, opressiva, invejosa, que quer roubar a tua paz, né? Que vai na tua casa para como que é? Bisoletar, saber da Isso, tua vida, sim. né? Querer saber o que se passa para poder, né? Roubar pela inveja. Então, quando a gente reza, a gente não precisa fazer outra coisa. A gente só precisa rezar. E o que é mal, as trevas, consegue ficar diante da luz? O que, que acontece com a escuridão quando se acende uma luz? A escuridão perde, desaparece. A luz tem força de destruir a escuridão. A oração tem poder de destruir as forças do inferno. Então a gente não precisa ter medo, a gente tem que rezar. Eu, quando eu entro assim num elevador, num ambiente de avião, por exemplo, eu sempre começo a rezar. Porque é incrível. Se você está sentado, isso acontece muito comigo. Eu falo para Nossa Senhora, mãe, se tiver uma pessoa sentada do meu lado que não vai me trazer paz e que vai roubar a minha tranquilidade de poder falar com Deus nesse momento, então que a senhora mude essa pessoa de lugar. Ou então deixe esse banco vazio. É incrível como isso acontece. A maioria das viagens eu viajo do lado de Nossa Senhora de Jesus, porque a pessoa senta e eu começo a rezar em minutos. Ô, moça, não tem um lugar para me sentar a tal lugar? Ah, tem que esperar, vamos ver se vai ter. E daí passa mais um pouquinho. Ô, moça, não tem um lugar? Tem, sobrou. Ah, então deixa eu sentar lá. É incrível, isso funciona, gente. É maravilhoso viver uma vida na dependência de Deus. A gente precisa cuidar até disso. Por quê? Com quem vai sentar do teu lado. Que às vezes a pessoa está tão opressiva, tão contaminada, que em vez de você favorecer um ambiente para você rezar, ela rouba pela negatividade, pelos pensamentos negativos, por aquilo que ela vai ver na internet de ruim. Então a gente tem que rezar o tempo todo. E o Espírito Santo age rápido e faz sempre um milagre diante dos seus olhos. É até interessante, irmã, naquele livro O Segredo do Rosário, né, que a senhora também conhece, até citou algumas coisas dele hoje, Lindo São, esse livro. São Luís até falava, por exemplo, até para ter o discernimento do Espírito diante de uma coisa, isso vem de Deus ou não vem de Deus? Ele falava que sempre rezava uma Ave Maria para ter o discernimento, né? Então, a Ave Maria... E é bem isso que a irmã também, que a senhora citou aí, a irmã falou, né? São Bernardo de Claraval fala que aonde está Nossa Senhora, não está ali o espírito maligno. Então, realmente, eles têm inimizade, né? Que o próprio Deus colocou entre os dois. É isso mesmo, Hélio. Hélio, nós já até fizemos mais do que uma hora. Amém. Vamos rezar um pouquinho para encerrar nossa Vamos live. sim. E eu quero dizer para vocês, vocês que ainda não escutaram o Hélio, olha, tá aqui. Eu deixei fixo o Instagram do Hélio Maria. O Hélio tem muitas pregações de formação que vocês podem estar entrando aí no YouTube. É uma escola mesmo de formação. Segue, né? Segue, vocês vão ter com certeza a graça de poder caminhar com segurança. Tudo que você tiver dúvida de Nossa Senhora, né? Ele vai poder estar esclarecendo. O Hélio é um apaixonado por Nossa Senhora
e ele, com certeza, tudo aquilo que ele puder fazer para ajudar, ele vai fazer. Então, eu tenho certeza que vocês, né? Tem uma mulher aqui perguntando, uma mulher não, o William, ele está perguntando o seguinte: uma vez o Hélio fez uma postagem sobre uma mulher que descascava batatas e aprendeu a se santificar. Hélio, sabe de alguma coisa assim? Sim, era uma moça, né, que ela trabalhava descascando batata, e isso é num livro de São José Maria Escrivá, naqueles três lá, que é o Caminho, o Suco e o outro é a Forja. Não lembro, num desses três que tem essa historinha. E aí ela falava, padre, mas eu só descasco batata, né? Ele dizia, não, você se santifica descascando batata. Que aí ele falava exatamente isso, de fazer do nosso trabalho, né, uma oração, um momento de santificação. Aí eu até brinquei nessa pregação, que provavelmente foi essa que ele ouviu, que eu até brinco com minha esposa, quem disse que a gente só troca fralda de menina, a gente se santifica, né? Aí eu vou varrer a casa, quem disse que eu só varro casa? Aí eu brinco às vezes aqui em casa com ela sobre isso. A gente se santifica fazendo o que é próprio do estado de vida, né? É próprio. É. Então, gente, vamos fazer uma oração, mas reze muito pelo Hélio, pela família dele. E aquilo que vocês puderem ajudar, podem ajudar, porque realmente o ministério do Hélio, ele é uma pessoa séria. Eu acompanho e sei do tamanho da responsabilidade dele. O testemunho dele é muito lindo, muito forte. Com certeza vocês vão ter a oportunidade de ver, de ouvir. Tem muita coisa tua no YouTube, né, Hélio? Tem. E tá no teu nome mesmo, teu YouTube? Eu tenho um canal lá, Hélio Maria E, né? Oh, Tá. Hélio Maria Oficial. Tem até um Hélio, curso, irmã, que eu dei um tempo, mas vou voltar, mas já tem lá 14 aulas sobre a consagração e muita ó que coisa lá. legal. Então tá. Eu quero que você faça uma oração para encerrar, Hélio, essa Uhum. live com o povo. São muitas pessoas que nos acompanham, né? Gente de todos os cantos, graças a Deus. Sim, vamos rezar, né? Eu quero, nesse momento de oração, colocar cada pessoa, desde aquelas que entraram e não conseguiram ficar, ou aquelas que estão entrando agora. Mesmo você que talvez não acompanhou nada do que nós falamos até aqui, eu quero entregar cada uma dessas pessoas dentro do Imaculado Coração da Virgem Maria. Que todas as pessoas que estão com crise de ansiedade, todas as pessoas que estão depressivas, todas as pessoas que estão com crise de pânico, esteja agora dentro do Imaculado Coração da Virgem Maria, no colo daquela que é a rainha da paz, daquela que gerou o príncipe da paz. Que todo matrimônio que está faltando o vinho do amor, do perdão, da reconciliação, da oração, que a Virgem Santíssima, ela recolha agora as nossas lágrimas, os sofrimentos, nós que não estamos sabendo sofrer em Deus, que a Virgem Maria passe na frente agora de toda a nossa situação física, emocional, espiritual, de toda enfermidade, seja ela do corpo, da alma, que a Virgem Santíssima nos ampare agora como mãe, que ela nos dê seu colo de mãe, e que no colo de mãe, no abraço da mãe, no aconchego da mãe, nós possamos ter paz. Aqueles que não conseguem dormir por insônia, com tanta preocupação, que possam dormir hoje, descansar no colo da bem-aventurada Virgem Maria. Que a Virgem Maria, nossa querida mãe, que conhece cada um de nós e sabe das nossas necessidades, olha para nós, mãe, que estamos aqui nesse vale de lágrimas, que a senhora possa recolher nossas lágrimas, mãe, e que essas lágrimas sejam convertidas em graça. Me vem na mente até uma experiência que eu vivi, que falo muito isso para as pessoas, quero repetir aqui novamente. Um dia chorando, colhi minha lágrima, coloquei na palma da mão de uma imagem de Nossa Senhora. E chorando eu disse para ela, mãe, totus tu, tudo é teu. Entrega a tua lágrima agora de dor para ela. E naquele dia Nossa Senhora colocou no meu coração que todos os seus filhos que ofertarem a ela sua lágrima de dor, essa mesma lágrima de dor vai ser transformado
no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Por isso, recolhe, mãe, todas as lágrimas de dor e transforma, mãe, pelo poder da sua intercessão, no melhor vinho da graça do teu Filho em nossas vidas. Entra, mãe, agora nas nossas casas, por meio dessa live, desta oração. Entra em cada casa, em cada lar, como a senhora entrou na casa de Santa Isabel, levando alegria, santidade àquele lugar. Levou alegria, levou o Espírito Santo, levou o nosso amado e adorável Jesus Cristo, santificou São João Batista no ventre, apenas com o seu shalom, mãe. Entra na nossa casa, nos sauda, mãe, com o shalom, com a paz, para que a nossa casa, a nossa família seja restaurada. Que todo o poder do mal, mãe, seja destruído pelos seus pés santo e imaculado. Que a senhora, que é rainha de todos os anjos, e aquilo que nós aprendemos no tratado, que São Miguel, o príncipe de todos os anjos do céu, fica ansiosamente no céu aguardando uma ordem da senhora. Nós estamos nessa quaresma de São Miguel, mãe. Que a senhora dê ordem ao gloriosíssimo São Miguel, para que ele com a sua esposa. Sim, mãe, nós te pedimos, dê ordem a São Miguel, com a espada desembainhada, que Deus Todo-Poderoso possa fazer este grande milagre acontecer. Muito obrigada, mãe, pela vida do Hélio, nós te agradecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caiu, mas a gente já está encerrando a nossa live devido ao horário. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe o Hélio, Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, com a graça de Deus.